Som. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa. Hoje temos o nosso amigo Diogo Balbino. Ele é do Centro Espírita da Casa do Caminho, localizado no bairro da Boa Vista. Ele nos vai falar sobre o Livro dos Espíritos, Desgosto da Vida, Suicídio. Pedimos que desliguem os celulares ou silencioso. E os passistas não precisam sair da sala após a palestra, no momento do passe. Dos avisos finais. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e a toda a equipe espiritual de Bezerra de Menezes e de Maria de Nazaré. Te pedimos que nos envie os bons espíritos para que nos assistam, que afastes o que nos possam nos induzir ao erro e que nos dê a luz para entender o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Passar a palavra para nosso amigo. Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos
a este ambiente de estudo e de aprendizado. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e em nossas mentes. Não é um tema fácil falar de suicídio. A criatura humana, no plano espiritual, busca, trabalha para poder ter uma oportunidade de se renovar ou de exemplificar, de provar que vai ser melhor na terra. E aqui chegando, diante das situações de prova, diante das situações de inquietação, cai nesse despenhadeiro, buscando autodestruição. O PowerPoint? Assim. Ok, obrigado. O rapaz do PowerPoint colocou o material? Só para dar subsídio. Então, a criatura humana está na Terra para aprender, para progredir incessantemente. A lei de progresso e a lei de trabalho são leis inalienáveis. Feliz daquele que compreende essas leis e busca executá-las no seu dia a dia. Um dos grandes equívocos que eu ouço muitos irmãos falarem, eu como aprendiz, graças a Deus, irmãos muito mais experientes à frente das palestras, nas tribunas espíritas, eles dizem que a criatura humana é um ser de essência espiritual, vivendo uma experiência na matéria. Quando existe uma confusão neste momento, quando ele se percebe ou se confunde com a matéria, ele é capaz de cometer uma série de insanidades, e uma delas é o suicídio. Porque quando ele se confunde com a matéria, ele acha que diante do sofrimento a única saída é acabar com a matéria. E um dia desse, uma pessoa chegou lá no atendimento fraterno, lá na Casa do Caminho, e trouxe uma experiência interessante. Durante um momento da sua vida, ela viveu uma inquietação e desejou a morte, desejou fugir ou escapar àquele sofrimento. E chegou para uma pessoa significativa na sua vida, um professor, e disse: professor, eu estou vivendo um momento muito triste e acho que a melhor solução é me matar. E o professor dele disse assim: vejamos, existem duas possibilidades. Ou você é eterno, ou você não é eterno. Disse: como assim, professor? O que o senhor quer dizer? Se você for eterno, você só vai se machucar, porque você não vai morrer. E se você não for eterno, você só vai adiantar um processo que vai acontecer naturalmente. Então, para que agir dessa forma? Indo além da perspectiva que esse professor lançou, nós sabemos que somos eternos. Já não há mais a dúvida, já não há mais a inquietação com relação a isso. Então, essa informação é fundamental para a tomada de atitude. Eu sou eterno. O meu sofrimento não é. Ele vai passar. Como? Aí eu preciso buscar os mecanismos. Joana de Ângeles trabalha muito bem isso na obra Plenitude, mecanismos de saúde, como alcançar a saúde, até que ponto a doença é importante na vida do ser humano. Jacomelo também fala disso na obra O Passe. Às vezes as pessoas chegam na casa espírita desejosas de encontrar a cura imediata. Quando elas não conseguem isso durante o passe, não vou mais naquele centro não, eu continuo com problemas. Se todos os trabalhadores num centro espírita ainda têm problemas, mas com Jesus encontram forças para ir solucionando eles no dia a dia, porque a pessoa que chega acha que vai, num simples ato do passe, por mais que seja feito com amor, com caridade, encontrar a cura plena. E ele diz que existem algumas pessoas que precisam passar às vezes por aqueles processos dolorosos para poder se perceberem naquele momento, porque sofrem. Aí a gente vai lá no Evangelho e a gente encontra as causas atuais do sofrimento, as causas anteriores do sofrimento. E aí o ser humano, herdeiro das suas atitudes nesta existência e em outras, vai encontrar as respostas. E o Espiritismo não apenas dá a resposta, mas nos dá os mecanismos de solução. Quem matou pode curar.
Quem abortou pode adotar, pode incentivar a prática do amor. Quem furtou pode ajudar, batendo de porta em porta, pedindo campanha do quilo, pede um auxílio em nome de Jesus e reverter aquela assistência para o próximo. Então, Deus, através do Cristo, nos trouxe várias possibilidades de renovação através da moeda do amor. E diz o Evangelho que quando Jesus falou a palavra amor, estremeceu os povos, estremeceu a estrutura da terra. Não a estrutura geológica, mas a estrutura social, ética e moral. Porque o homem não precisava mais ficar preso ao ciclo de perseguição e de dor. Através do amor, ele podia avançar em entendimento e na prática da caridade. E é interessante isso, né? Às vezes as pessoas chegam desejosas de ajudar, aflitas, inquietas, e nós precisamos ser caridosos acolhendo essas pessoas. Eu lembro de uma história, um trecho do livro Boa Nova. Esse trecho sempre me marca muito. Eu estava relendo ele uma noite dessas. O Sermão da Montanha. Todos nós conhecemos. Bem-aventurados aflitos. Mas no livro Boa Nova, né, através da mediunidade de Chico Xavier, Humberto de Campos, ele mostra o contexto em que aquilo surgiu. Mateus estava em casa, Levi, né, cobrador de impostos, e os amigos de Jesus, os discípulos mais próximos de Jesus, eles sempre eram requisitados onde estavam. Em todos os locais que eles chegavam, eles eram requisitados. Por quê? Porque eles conviviam diretamente com o mestre. E certo dia chega 3 pessoas na casa de Levi, dizendo: Levi, sabemos do grande propósito que Jesus trouxe à terra e queremos nos candidatar a ser voluntários, a trabalhar pela causa do mestre. Aí Levi diz: olha, Jesus realmente está trabalhando, não é um trabalho fácil, e eu acho que vocês não vão poder ajudar, porque você foi abandonado pela família, você outro, aleijado, e você, o terceiro, você é problemático, você é cheio de aflições. Aí diz: meu Deus, se fosse eu também não seria digno naquele momento, porque quem não tem as aflições no seu dia a dia? E aí Levi acha que fez o certo, né? Julgando ele que estava defendendo a causa da Boa Nova, que era, de certa forma, exigia uma ação efetiva e muito cuidado. Aí Jesus chega na casa de Levi um pouco depois, e Levi naturalmente conta: olha, Jesus, hoje de manhã chegaram 3 pessoas aqui desejosas de participar da implantação do reino de Deus na terra, mas eu disse que eles não tinham condições, porque o trabalho é muito árduo. Aí Jesus olha para ele e disse: mas Levi, irmão, o reino de Deus veio justamente para esses irmãos aflitos, inquietos. O amor não age com inquietação. Aí Levi, como se refletisse um pouco, disse: mas Jesus, eu não fiz por maldade, eu só achei que eles não tinham condições, e fui sincero. Aí Jesus disse: eu sei, mas o amor de Deus, ou o reino de Deus, veio justamente para esses irmãos. E segue junto com ele e com outros discípulos ao monte, e lá começa: bem-aventurados aflitos. Sim, os irmãos que haviam batido na casa de Levi estavam aguardando Jesus no monte. Saberia que o mestre haveria de dar uma palavra de conforto e de esclarecimento a todos eles. E chegando lá, eles ouvem: bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os que têm um coração puro, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E ficaram extremamente confortados com aquela mensagem. E Levi, também ouvindo, começou a refletir, e como que caindo em si, disse: é para mim. Como a gente muitas vezes diz no Centro Espírita, né? Essa mensagem foi para mim. A gente abre um livro de menino, foi escrito para mim, olha. E a gente diz isso, mas não foi apenas para a gente, foi para o próximo também. Então, Levi, ao ouvir aquela exortação do mestre, corre ao encontro daqueles 3 irmãos e os abraça, como se dissesse assim: meus irmãos, desculpem a minha ignorância. E no dia seguinte relata a obra, que é muito mais ampla se vocês pegarem as páginas e lerem. Ele abre a casa dele a todos os necessitados. Todos que bateram a sua porta receberam a sua assistência, a palavra amiga, o ombro fraterno, o pão, o cuidado.
Então Levi era uma criatura que conviveu com o mestre, criatura humana, sujeita a quedas, mas acima de tudo desejosa de fazer o bem. Então Mateus deu esse exemplo para todos nós. Quantas vezes nós não fazemos isso? E mais adiante temos a oportunidade de fazer diferente. Então isso é o que é maravilhoso. Deus sempre nos dará a oportunidade de fazer melhor. E aquela tão conhecida frase do Chico: não podemos voltar ao nosso passado e desfazer o que fizemos, mas podemos, aproveitando as oportunidades do presente, fazer um novo futuro. Isso é muito interessante. Então, dentro da nossa lógica do estudo de hoje, o desgosto que leva ao suicídio, será que muitas vezes, não tendo a oportunidade de trabalhar na obra do mestre, esse desgosto não cessa? E é isso que a gente vai observar. É no trabalho que nós encontramos o equilíbrio. Não o trabalho apenas físico, no computador, na indústria, no comércio, mas o trabalho do espírito, a ação. Eu preciso me perceber como ser espiritual e trabalhar essa perspectiva espiritual. E o ser humano carece cada dia mais perceber-se como ser espiritual. E aí a gente vai ver que esse materialismo vai se desfazendo e vai construindo-se na mente humana a perspectiva da espiritualidade e a espiritualidade da vida eterna. Então, se eu sou eterno, para que me machucar com o suicídio, com a mutilação do meu corpo temporária e chegando no plano espiritual sofrendo a enésima potência de tudo aquilo? Daí os espíritos dizerem que viviam verdadeiros infernos. Por quê? Porque lá eles sentiam na enésima potência tudo aquilo que eles achavam que não iam sofrer aqui, diante das situações de dor. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Livro dos Espíritos, 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Ou seja, é minha vida, eu faço dela o que quiser. As pessoas dizem, eu sou o dono do meu nariz. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E sempre que nós transgredimos uma lei, existe outra. A lei da ação e da reação. Você transgride a lei achando que vai conseguir a fuga, a cessação do sofrimento, e chega no plano espiritual e muitas vezes, na maioria das vezes, aquilo aumenta de forma a enésima potência. Por favor. Livro dos Espíritos também, 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Ou seja, de forma geral, quais são essas consequências? A imagem já dá uma ideia para a gente, Lágrima, tristeza, sofrimento. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: o desapontamento. Aí você diz assim, como é que você sabe, Diogo? As pessoas costumam dizer, ninguém veio de lá dizer como é. Quem disse que não veio? O livro O Céu e o Inferno, nós temos relatos. Na segunda parte, no capítulo 5, nós temos lá espíritos suicidas, e eles relatando o sofrimento que vivenciaram e que ainda estavam vivenciando, por terem achado que através da morte, ou da morte voluntária, da busca pela morte, iriam encontrar a cessação do sofrimento. Tem lá espíritos medianos, espíritos felizes e esses espíritos tristes, ou seja, eles estavam confirmando aquilo que o próprio Cristo já havia dito: nós não devemos ferir pela espada, nem o próximo, nem a nós mesmos. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Isso é fundamental. Muitas vezes as pessoas chegam até nós, sabendo que somos espíritos, e querem que a gente diga algo taxativo. É assim, é assado. Como nós dizemos aqui no Nordeste, Ou é de uma forma ou é de outra. E não existe uma forma geral. Existem os agravantes e os atenuantes. Eu digo isso muito em casa para as minhas filhas. Eu digo assim: existem atitudes que agravam a pena, existem atitudes que atenuam. Se o indivíduo às vezes constrói, se a própria justiça material trabalha nessa perspectiva também, Algumas ações, aí temos crimes que envolvem um pensamento, o planejamento. Então, diante do juiz, o juiz vai avaliar tudo aquilo. Diante da consciência, que é o nosso juiz, nós haveremos de encontrar ou um atenuante ou um agravante. Ele diz assim:
Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Tem pessoas que perdem, deformam o corpo perispiritual. Tem pessoas que, mesmo vivenciando isso, tomam resoluções no plano espiritual e reconhecem o equívoco que tomaram e aceitam retornar, muitas vezes na condição de médios. Eu não lembro bem onde foi, eu acho que foi numa mostra espírita há alguns anos atrás. E se não me falha a memória, Alberto Almeida trouxe uma história. Tinha uma jovem no grupo que ele trabalhava, e essa jovem dizia: por que, meu Deus, eu só recebo espíritos suicidas na sala mediúnica? E ela ficava meio inquieta com aquilo, dizendo: eu acho que eu não sou médium não, só tem um tipo de espírito que eu recebo. A espiritualidade atenta, desejando ajudá-la, querendo, trouxe: minha irmã, você está tendo a oportunidade de corrigir-se do erro do passado em que você foi um suicida. Então, a partir do trabalho da mediunidade, sofrendo, como eu digo lá com os amigos, de forma homeopática, você vai se organizando perispiritualmente, entrando em contato com esses espíritos. Você pode resgatando eles e ao mesmo tempo resgatando o seu passado equivocado. Outros se revoltam, agravam as suas penas e às vezes retornam anencéfalos, às vezes não conseguem levar a gestação a termo. Eu vou trazer um exemplo mais na frente desta obra que eu ainda estou lendo. Quando o Bruno nos convidou, né? Eu disse, meu Deus, que engraçado. Já ouviram falar nesse livro? Ícaro Redimido, do espírito, Adamastor, através do médium Gilson Freire. Então, quem é Ícaro? Né? É o nosso Santos Dumont. E a história relata que Santos Dumont comete o suicídio. E esse livro relata as consequências do suicídio na vida dele. Existem momentos que ele relata, ele ficou ligado ao corpo por aproximadamente 1 ano após a morte. Porque nem sempre a morte é sinônimo de desencarne. Às vezes o espírito continua ligado àquela matéria, mesmo não conseguindo retomar ela à vida. Então ele estava lá, ligado ao corpo, sentindo todo aquele desconforto, como muitos outros espíritos relatam no livro O Céu e o Inferno. A gente vai ver um exemplo mais na frente. Então imagine o sofrimento desse ser. Mesmo sem poder tomar o corpo como instrumento de ação entre os homens encarnados, ele se mantinha ligado a ele. Então ele fala do egoísmo, da vaidade, do orgulho que Santos Dumont alimentou. Era um espírito muito vaidoso e não queria aceitar aquela possibilidade de ter que partilhar o processo de o título de inventor das aeronaves. E aí ele vai e descamba no ato do suicídio. E no plano espiritual entra num estágio de extrema inquietação. E outro termo que é muito comum, principalmente nos grupos de estudos, fala sobre a ovoidização. Então existe uma preocupação com ele. Ele está tão inquieto, tão perturbado, que ele vai começar a entrar em um processo de ovoidização. E para que isso não aconteça, a equipe espiritual precisa retirá-lo daquela região onde ele se encontrava e levá-lo para que ele pudesse ser implantado, ou seja, ele ia ter uma reencarnação compulsória, mesmo que ele não chegasse ao fim da reencarnação ou ao fim da gestação. Já era sabido que as chances daquela mulher, que seria, entre aspas, a sua mãe, abortá-lo, era muito grande. Mas era importante para ele ter aquele contato, que ia despertar, de certa forma, o espírito dele, retirando ele daquele momento de ovoidização e dando a ele o retorno à perspectiva humana. É fabuloso essa obra, né? Muitos termos técnicos da medicina, da embriologia, mas é fundamental, fantástico para aqueles que querem estudar acerca disso. Quando uma amiga minha médica leu, ela disse: Diogo, você tem que ler esse livro, é fabuloso, me dê. E aí, com outras coisas, né, na nossa dinâmica de família, dinâmica profissional, enfim, a gente às vezes não consegue dar conta de uma vez, mas eu já li bastante. E ele fala justamente sobre isso, de Jesus. Só para vocês terem ideia, eu vou adiantar um pouco, eu tinha colocado lá na frente, mas já que eu trouxe, vou ler um trecho para vocês verem. Diz assim: a ovoidização é uma das mais pungentes enfermidades que pode acometer o espírito depois da morte. Consiste na perda da consciência ativa, quando o eu consciente
desmorona-se completamente em decorrência de atrozes e insuportáveis sofrimentos, voltando-se sobre si mesmo, anulando-se e perdendo todo o contato com a realidade. No plano espiritual, é como se fosse um processo de encistamento. Na biologia, existem algumas bactérias que fazem isso, né? Elas se tornam cistos. Elas entram em estágio latente, o mínimo possível de atividade metabólica, principalmente quando as situações são adversas, né? Quando não tem nutrientes ou muitas vezes quando está uma área seca, não hidratada. E aquela bactéria, existe a bactéria, se eu não me engano, a bactéria do tétano, é uma dessas bactérias que fica lá às vezes longos períodos naquela região, em determinada área, e depois, quando surge a oportunidade ou as condições propícias, ela volta à atividade. Então, o indivíduo, quando entra no processo de ovoidização, é como se ele ficasse numa situação de cisto. Ele continua. A atividade consciente da alma entra em letargia, refugiando-se nas camadas do subconsciente. O pensamento contínuo se fragmenta. Olha, a coisa mais interessante do ser humano, o pensamento contínuo. E ele fica fragmentado nesse momento, perdendo-se seu fio de condução, e a estrutura perispiritual se desfigura completamente, desfazendo sua natural conformação humana, adquirindo o formato aproximado de um ovo, cujas dimensões se aproximam de um crânio infantil. Então imagine a cabeça de uma criança, uma estrutura humana semelhante a mim, ele era pequeno, mas tomar a conformação de um crânio. Por isso que ele precisava urgentemente ser retirado daquela região de muito sofrimento onde ele estava e ser conduzido. Então Deus, maravilhoso nas suas leis, mesmo no momento que ainda sabemos que não é certo o ato do aborto, mas ao ligar-se àquele corpo e passar um período, ainda que mínimo, foi importante para o espírito de Santos Dumont, aquela experiência. Depois do aborto, provocado, ele chega no plano espiritual ainda muito debilitado, mas já não sofre mais os riscos de entrar no processo de ovoidização. E aí, dali em diante, vai ser um processo terapêutico. Pouco a pouco ele entra no processo sendo hipnotizado para que ele possa voltar ao seu passado e relatando situações diversas. Eu não vou aqui esgotar o livro, é uma obra fabulosa, mas vocês podem pesquisar mais depois no próprio livro. Vamos continuar, por favor. Não é sempre voluntário o suicídio. Todo mundo que se mata é porque quis, foi voluntário. E às vezes ele lá, o louco que se mata não sabe o que faz. Veja lá a gravura, tem o indivíduo prestes a pular do penhasco, mas a sua sombra segurando-se na árvore, ou seja, não querendo morrer. Ele vive um processo de inquietação. Graças a Deus eu nunca vivenciei isso, nunca tive essa vontade, mas deve ser muito inquietante o indivíduo chegar nesse nível. E muitos deles, eu já conheci pessoas que dizem, o que é que eu penso? Eles querem apenas cessar o sofrimento e acham que através da morte vão encontrar isso. E é aí que se encontra o equívoco. A família, os amigos precisam estar próximos para acolher esse ser. E nós, como sociedade, somos responsáveis por isso. Precisamos perceber em que momento podemos ajudar ou até atrapalhar a vida do outro. A droga, como tem ceifado vidas, como tem destruído famílias. E muitos jovens viciados, às vezes eles querem a morte, que eles dizem, eu não consigo me controlar, é melhor morrer. Só que não percebem que a morte, na verdade, vai agravar o seu sofrimento. Próximo, por favor. Olha só, o céu e o inferno, Veja o exemplo que a gente trouxe no céu e inferno. Kardec começa a indagar do espírito. O espírito não tinha um nome específico. Era um indivíduo que entrou na França, naquele período. Ele entrou numa casa de banho, foi para o quarto, aquele local onde ele precisava banhar-se. Só que o porteiro estranhou o tempo, 2 horas se passaram e nada. Nenhuma perspectiva do homem. Ele foi lá, quando ele chegou lá ele estava cortado, ele tinha passado uma navalha na garganta, e tanto sangrar, morreu. No momento de vos suicidardes, não experimentaste qualquer hesitação, ou seja, você não hesitou em fazer, você não ficou
faço, não faço, faço, não faço. Ele disse: ansiava pela morte, esperava repousar. Olha aí, ele queria repousar, ele devia estar vivendo alguma inquietação. É por isso que ele queria morrer. Fugia ao sofrimento para entregar-me à tortura. Veja, tortura é muito mais amplo que sofrimento. Eu estou vivendo uma verdadeira tortura, a enésima potência de uma atitude de sofrimento. Então ele fugiu do sofrimento e caiu na tortura. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Ou seja, será que você não pensou no futuro? E ele responde: não acreditava nele absolutamente, era um desiludido. O futuro é a esperança. Quando eu li isso aí, eu disse: Jesus, que fantástico! O futuro é a esperança. Se eu não tenho futuro, eu não tenho esperança em nada. Se eu não acreditar que algo pode ser melhor, nada me consola. E o Espiritismo trabalha nesses 3 pilares: fé, esperança e caridade. Ou seja, a fé, eu entendo-me como ser espiritual, eu entendo-me como ser que tive outras existências e terei múltiplas outras, as pluralidades das existências. Então, se eu já tive, eu poderei ter, e eu posso superar os meus momentos de inquietação. A fé, né? Eu posso viver em outras existências, posso me comunicar com aqueles que já desencarnaram. A esperança, isso me consola, isso me dá esperança, não a esperança que espera, mas aquela que pensa positivo. E eu encontro na caridade a força de superação. Fé, esperança, caridade. Nós não podemos, como espíritas, esquecer esses 3 pilares. Um amigo disse uma vez: Diogo, toda vez que alguém fizer uma palestra, quando você fizer uma palestra, nunca esqueça fé, esperança e caridade. Você às vezes pode não ter muitas coisas a falar, de livros, de literatura, de nomes. Eu raramente consigo lembrar os locais, né? Eu admiro os irmãos evangélicos que dizem Lucas, capítulo 3, versículo 5. Eu disse: rapaz, que memória boa. É por isso que eu uso esse instrumento pedagógico. Como eu não consigo lembrar, né, o capítulo, o artigo, mas eu lembro a ideia. A ideia é o mais importante. E o próprio Paulo disse, né? A letra mata e o espírito vivifica. Então, olha só, o futuro era a esperança. Como ele não tinha futuro, ele não tinha perspectiva de futuro, ele não tinha esperança nenhuma. Aí foi, achando que fugia do sofrimento, ele caiu na tortura. Aí a próxima pergunta: tudo isso foi feito dentro daquele grupo de Kardec, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então Kardec perguntou a ele: o que é que você está sentindo? Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Não refleti, senti. Mas a vida não se me extinguiu, minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroerem-me. Ou seja, ele ainda se sentia encarnado. Sofrimento, muito sofrimento. Então esse irmão, julgando que sairia do sofrimento, caiu na tortura. Mas as pessoas, no momento da inquietação do suicídio, elas não pensam nisso. Ele mesmo disse: eu não refleti. E basta às vezes um momento de reflexão na nossa vida para que a gente deixe de fazer coisas que passaríamos longos períodos arrependidos. Então o Espiritismo tem que trabalhar nessa perspectiva, e essa é a intenção: chegar a um centro espírita buscando. Se a gente não consegue sozinho, procura, pede ajuda. Tem aí os CAPs, tem os hospitais psiquiátricos, psiquiatras, amigos, terapeutas. É interessante isso porque todo centro espírita sério, ele jamais vai pedir que a pessoa esqueça o tratamento médico. Pelo contrário, ele vai associar o tratamento médico ou o tratamento psicoterápico ao tratamento espiritual. Porque tem algumas pessoas que precisam sim ser medicadas. Tem pessoas que precisam ser acompanhadas por um terapeuta, por um psicólogo, um psicanalista. E também receber o passe, a água fluidificada, participar das reuniões públicas. Eu gosto muito de um pesquisador lá de São Paulo, muito respeitado nos estudos dele, neurocientista e psiquiatra, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Tem várias palestras dele na internet. Ele fala, muitos pacientes chegam às vezes com processos mediúnicos, processos obsessivos, e ele cuida na perspectiva da psiquiatria, com os remédios, se for necessário, e também encaminha ao centro espírita para que a pessoa possa dar vazão de forma equilibrada àquele processo mediúnico.
E aí a pessoa vai se equilibrando nas duas perspectivas, na perspectiva orgânica, fisiológica, neurológica, e na perspectiva espiritual, que é fundamental. Olha aí, dados da Organização Mundial de Saúde. Eu procurei alguns dados mais recentes, mas não encontrei. Estava lá nessa cartilha, manual dirigido aos profissionais das equipes de saúde mental do Ministério da Saúde. Engraçado que no dia 10 de outubro agora é o Dia Mundial da Saúde Mental. E a gente sabe que um dos fatores que levam o indivíduo ao ato do suicídio são transtornos mentais. Exato. Número de mortes por suicídio em termos globais para o ano de 2003 girou em torno de 900 mil pessoas. Aí eu comecei a pesquisar outras coisas mais. Isso os registrados naquele ano. Imaginem os que não foram registrados. Aqueles que foram tidos como acidentes. Quantas pessoas às vezes não bebem e saem com o carro, né? Aí sofre um acidente e morre. Foi um acidente de carro, porque estava bebendo. Não, ela estava com a intenção de se matar, mas não tinha a coragem de se jogar na frente do carro, de pular do prédio. Pegou o carro e saiu, desembestado pelas ruas. E arrumou e chegou ao fim. E no plano espiritual, mesmo que os homens não percebam isso, no plano espiritual ele será considerado um suicida. Porque a intenção é tudo. A intenção dele era aniquilar com a vida. Talvez envergonhado para não causar maior impacto na família, na sociedade, ele optou por aquela situação. Na faixa etária entre 15 e 35 anos, o suicídio está entre as 3 maiores causas de morte. Imagine os indivíduos na flor da idade, de 15 a 35 anos. Eles estão entrando na adolescência, na juventude, na vida profissional, na vida familiar. A terceira causa de morte, isso é preocupante, extremamente preocupante. Porque o suicídio antigamente, olha lá, no último parágrafo ele vai dizer, nos últimos 45 anos, a mortalidade global por suicídio vem migrando em participação percentual do grupo dos mais idosos para os indivíduos mais jovens, de 15 a 45 anos. Ou seja, antigamente quem morria eram os idosos, se sentiam isolados, sozinhos, ociosos. Hoje o jovem tem se sentido assim. Você vê as redes sociais, as pessoas se comunicam, mas às vezes não estão perto. Elas falam, mas às vezes não se relacionam. Elas não partilham as suas inquietações, as relações de amizades importantes. Então o jovem está morrendo. Isso é muito sério. Por quê? Porque o jovem que poderia trabalhar, poderia desenvolver a economia, poderia desenvolver relações de progresso para si e para a sociedade, está morrendo através do suicídio. E está causando um impacto na família. Porque nenhuma família quer olhar para um jovem na perspectiva da morte. Quando morre ou desencarna, melhor dizendo, o idoso, a gente sente, né? Mas entendia que o processo vinha acontecendo, o corpo vai se fragilizando e a pessoa progressivamente vai se desligando. Mas um jovem é um impacto muito forte na vida de uma mãe. E às vezes esse processo desencadeia na mãe, no pai, na avó, o processo de depressão, o processo de apatia pela vida, o processo, uma série de processos. Aí você diz, Diogo, é só a morte com um tiro? Não, o jovem que bebe, nunca o jovem bebeu tanto. O jovem que usa droga, os jovens têm consumido as drogas, ou melhor, estão sendo consumidos por elas. Esses jovens estão morrendo. Poderiam viver 70, 80 anos, já que a perspectiva de vida tem aumentando no nosso país, aproximadamente 73, 76 anos, né, de perspectiva de vida. Esse jovem desencarnando com 30 anos é um suicídio direto, porque consumiu tantas drogas ao longo da sua existência que o corpo não suportou, perdeu todo aquele potencial fluídico que ele trouxe. No nosso duplo etérico nós temos uma carga fluídica, que através da alimentação, através das leituras, através do contato social nós alimentamos. Basta você chegar num ambiente desequilibrado, você sente o impacto, você se sente sugado. Você chega num ambiente de paz, você se sente preenchido. Quantas vezes, né, ao entrar na sala do passe, a gente está um pouco triste e sai reconfortado. O passista também sente isso. Ele entra ali, muitas vezes eu tenho vários amigos que dizem, meu Deus, hoje eu estou tão cansado, mas eu confio. Espiritualidade, estou aqui. E entra às vezes cansado por conta da atividade do dia a dia, acorda cedo. Muitos amigos professores dão aula e vai e volta. O trânsito também deixa uma certa inquietação no nosso psiquismo. E essas pessoas, ao chegar no centro espírita, 7h30, 7 horas da noite, elas se renovam. Por quê? Porque espiritualmente elas são abastecidas.
Aí eu volto a entrar numa questão que lá no nosso centro hoje tem nos agradado muito, e eu fui no outro centro um dia desse, eu fiquei muito feliz, a juventude. Olha aí, se esse pessoal tivesse engajado na atividade, dentro do centro espírita, dentro da igreja evangélica, da igreja católica, eles estariam prevenidos, provavelmente, dessas possibilidades. Então nós precisamos atrair o jovem. Eu fui um deles fazer uma palestra no centro, lá na Abdias de Carvalho, me perdoe, eu não lembro o nome, e uma jovem sentou à mesa e fez a prece final. Coisa mais linda, eu fiquei extremamente feliz com aquilo. Ou seja, estão recebendo incentivo, porque serão eles que vão dar continuidade aos trabalhos no centro espírita. Se no plano espiritual isso acontece de forma muito tranquila, a formação, André Luiz o tempo todo está sendo formado para multiplicar. Porque às vezes os outros espíritos vão precisar reencarnar, a exemplo de Emmanuel, a exemplo de Joana de Ângeles, que reencarnará. Eles sabem disso e trabalham, e nós precisamos implantar essa pedagogia também no centro espírita. A pedagogia de que o jovem possa aprender, possa se aproximar, possa ocupar esse espaço e ficar prevenido dessa possibilidade na sua vida. Existem as tarefas assistenciais, vá lá fazer campanha do quilo, tarefa do Munguzá, visitação aos idosos, visitação ao Hospital da Miroeira, ao Hospital do Câncer, para você aprender a valorizar a sua vida. Nós somos um dos coordenadores do grupo de jovens lá do nosso centro. E uma vez, vamos fazer o seguinte, vamos no NAC, Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, lá na Jaqueira. Como assim, Diogo? Vamos, para que vocês, não que eles estivessem reclamando, para que vocês possam aprender cada vez mais a valorizar a vida que tem. E a gente chegou lá, tinha uma criança maravilhosa, ela não conseguia falar, mas ela exalava, né, informação, ela ficava apontando e pedia abraço, e a gente colocava no braço, e toca o violão, ela fazia assim, tocava o violão, e o outro carequinha correndo para um lado, correndo para o outro, e eles, Diogo, foi maravilhoso, se fantasiaram, colocaram uma máscara e fizeram alegria, contaram história, a gente brincou, foi ótimo. E eles disseram, foi ótima essa oportunidade. A gente vai no Hospital da Miroeira, vê um seu Oscar cantando, tem uma amiga que me diz, menino, o seu Oscar, ele canta, que alma. A gente às vezes acha que vai ajudar e acaba sendo ajudado. É dando que se recebe. Então nós precisamos trazer essa perspectiva para o centro espírita, para agir de forma preventiva, para que esse jovem possa viver os seus 40, 50, 70 anos efetivos, construindo algo positivo na sua vida e na sociedade em que está inserido. Também é nossa responsabilidade isso. Outro dado do IBGE, ele mostra lá, né? Acidentes de trânsito, homicídios, suicídio. Terceira causa novamente, mulheres, homens, atingindo mais as mulheres. Aí tem as questões dos hormônios, né? As alterações hormonais no período de menopausa. As mulheres ficam mais sensíveis e se não recebem apoio, talvez descambem nesses processos. Pode passar. Olha aí o que eu havia falado, né? O livro do médium Gilson Freire, do espírito Adamastor, Ícaro Redimido, uma leitura fundamental para todos nós. Pode passar. Como ajudar a pessoa sob o risco de suicídio? A gente percebe, sim, Diogo, eu conheço alguém, na minha família existe. Os processos obsessivos desencadeiam muitas vezes os processos depressivos. Se a pessoa não recebe a assistência médico-terapêutica e da família ou dos próximos amigos, né, vizinhos, ela pode descambar nesse processo. E é sofrimento não apenas para ela, mas também a nossa consciência vai dizer o que podíamos ter feito e não fizemos. Aí ele diz lá, naquela mesma cartilha, né, que tem aquela primeira dado, né, prevenção do suicídio, manual dirigido aos profissionais das equipes de saúde mental, Ministério da Saúde, outubro de 2006. Como ajudar a pessoa sob o risco de suicídio? Primeiro passo é achar um lugar adequado, onde uma conversa tranquila possa ser mantida com privacidade razoável. E se você for espírita, você pode pedir ajuda aos espíritos. Me ajuda, espiritualidade amiga, para que eu possa consolar esse irmão nesse momento. Eu tenho um amigo lá no nosso centro, ele disse que estava passando, e alguém chegou perto dele e disse, vem cá, eu sei que você é espírita, vai conversar com aquele rapaz ali. O que foi? Vai conversar com ele. Ele está pensando em se matar. E ele foi lá e disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí ele disse, durante o percurso, que eram alguns passos, ele começou a fazer prece. Espíritos benfeitores, me ajudem, meu Deus do céu. Nós podemos ser surpreendidos numa situação dessa dentro do ônibus, no trânsito, dentro do elevador. E se formos espíritas, devemos manter a calma e pedir ajuda espiritual.
em silêncio, me ajuda, para que eu possa pelo menos ouvir, para que eu possa pelo menos dar uma palavra de consolo ou dizer: por que você não vai ao centro, no atendimento fraterno? Se você quiser, eu posso acompanhá-lo. Aquilo parece simples, mas é importante para aquele ser naquele momento. E ele conseguiu, no diálogo, ouvindo, ele disse que ouviu um pouco mais do que falou, né, tirar aquele pensamento de suicídio. E muitas vezes incutido por entidades espirituais que querem ver o indivíduo cair, porque chegando no plano espiritual eles terão mais liberdade de atacá-los, de afligi-los. E uma prece, vamos fazer uma prece, meu irmão, pedir a Deus que te conforte, ajuda aquela alma a pensar diferente, a ter esperança, e tendo esperança, agir de forma diferenciada. E quem sabe aquele que um dia pensou em se matar não vai ser aquele que vai multiplicar a vida, aquele que vai falar de amor, que vai falar de bondade, que vai ajudar os que estão necessitados. O maior exemplo, Paulo, né? O apóstolo mandava prender, mandava matar, mandava açoitar, apedrejar. Jesus aparece e ele se renova e passa a ser o grande ícone do cristianismo, divulgando o amor, a paz, a fraternidade. Por favor. Não, tem mais, desculpa. Número 2. Próximo passo é reservar o tempo necessário. Pessoas com ideação suicida usualmente necessitam de mais tempo para deixar de se achar um fardo. Olha aí, a caridade de ouvir. Fale: não tenho tempo não. É preciso também estar disponível emocionalmente para lhes dar a atenção. Mas eu também às vezes tenho momentos de inquietação. Tem, mas o outro está necessitado mais que você. Ajuda-o. Aí a gente cai naquela parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Aquele que está comigo naquele momento de necessidade. E se eu posso apenas ouvir, já é importante. Daí a gente vê alguns serviços que existem, né? Através do telefone, as pessoas ligam, conversam horas. Às vezes elas diziam: eu só precisava que alguém me ouvisse. Eu estava me sentindo sem ninguém. E às vezes dentro de um contexto, né? Às vezes dentro da família, às vezes dentro do trabalho, mas sem ninguém para poder dialogar, se sentir acolhido, benquisto. Terceiro, a tarefa mais importante é ouvi-las efetivamente. Conseguir esse contato e ouvir é por si só o maior passo para reduzir o nível de desespero do suicida. Geralmente eles estão desesperados. Eles estão desesperados. Porque uma pessoa em equilíbrio, ela jamais vai se matar. Ela vai querer viver, ela vai querer expandir a alegria da vida. Agora, se ela encontra-se em desespero e não tem perspectiva de vida após morte, de futuro, ela se confunde com a matéria, ela acha que morrendo ela vai encontrar o nada. E o nada já é ótimo para ela. Por quê? Porque está sofrendo, nada, pelo menos não tem nem sofrimento. Um grande engano. Por favor. Olha só. Plenitude, de Valdo Franco, Joana de Ângeles. Não podia, né? A obra, um conjunto de livros que Joana lança, né? Tratando dessa questão do psiquismo, da psicanálise, ela vem trazendo isso nessa obra, Plenitude. Ela diz o seguinte: a promoção moral proposta pelo Espiritismo e a contribuição extraordinária que dá, pelo fato de ser a alma imortal, olha aí a questão fundamental, herdeiro dos próprios atos que, equivocados, são geradores de sofrimento e da reencarnação, em cujos renascimentos o ser espiritual se depura, mediante não raro o sofrimento. Ou seja, o sofrimento muitas vezes é algo importante para que a gente depure a nossa alma. E perceber-se como ser imortal vai trazer um ganho fabuloso para as nossas ações. Constitui terapias irrecusáveis no programa de eliminação da dor no homem e na terra. O sofrimento tem vigência transitória por ser efeito do desequilíbrio da energia, que, direcionada para o bem e para o amor, deixa de desarticular-se, facultando aos seres a iluminação, a plenitude, portanto a saúde integral, que a todos no mundo está reservada pelo Pai Criador. Tem gente que diz assim: mas a felicidade não foi para mim. Eu vejo todo mundo bem. Para todos foi reservada pelo Criador. Se ela não chegou ainda da forma que você quer, tem a resignação. O que a própria Joana fala no livro O Homem Integral, a resignação ativa. Não é aquela resignação que você se entrega e diz: não, eu vou sofrer.
Ou fica não, meu Deus, eu vou buscar com todas as ferramentas possíveis a minha felicidade. E caso eu não encontre, dá-me força de suportar, de enfrentar. É o que a gente às vezes aprende na miroeira. Indivíduos sem a perna, sem a visão, limitados com os movimentos finos. Tem gente que não consegue pegar uma caneta porque os dedos ficaram atrofiados em decorrência da hanseníase, mas conseguem falar, conseguem sorrir. Eu lembro de uma experiência, lá na miroeira tinha 2 pacientes. Um recém-chegado, tinha alguns dias, estava ainda com o corpo muito frágil, fraco, não conseguia levantar. E o outro já estava uns meses. Aí teve um momento que o soro acabou e a enfermeira estava cuidando de outro. Ele levantou e foi cuidar, né? Fechou. Eu disse, que aprendizado. Os 2 eram enfermos, mas aquele que já podia levantar foi lá e prestou um pouco de assistência ao outro. Ou seja, nós, de forma geral, no planeta Terra, somos enfermos. Ou melhor, estamos enfermos. Porque ser é ser para sempre, né? Estar é passageiro, você muda. Mas podemos ajudar. Eu vinha no ônibus e fazendo prece, meu Deus, me ajuda, né? Eu vou levar uma palavra, não minha, mas vou poder ouvir com 2 ouvidos. Como diz, né, no filme O Auto da Compadecida, ele brinca os brincos, um para cada orelha, ou seja, 2 orelhas para poder ouvir, para poder aprender com essa experiência. E nós não falamos apenas para vocês que estão encarnados, mas principalmente para os espíritos desencarnados que às vezes acham que jamais serão perdoados por Deus por terem caído nesse equívoco do suicídio. Meus irmãos, vocês também serão acolhidos. Não deixam de ser filhos de Deus. Cometeram num momento de inquietação esse ato de desatino, mas terão outras oportunidades de poder voltar, de poder reencarnar e de aprender coisas novas. Então, isso é importante. É transitório esse sofrimento. E se eu não encontrei ainda na minha prece, eu procuro o médico. Eu estava conversando com uma amiga minha psiquiatra e compartilhando com ela, dizendo assim: você já ouviu falar de um caso de uma moça, se eu não me engano, norte-americana, que sofria de depressão profunda há 10 anos aproximadamente. E ela tinha tentado todas as terapias possíveis, medicações, terapia, psicanalítica e tudo mais, mas nada dava jeito, até que a medicina descobriu um método novo e resolveu testar com ela. Seriam implantados eletrodos numa área do seu cérebro, a área responsável por esses processos de emoção. E ela disse que assim que os eletrodos foram implantados e ligados, ela sentia uma alegria infinita. Ou seja, ela tinha um processo orgânico que precisava ser cuidado pela medicina material. E nós, como espíritas, não podemos esquecer essa possibilidade. E ela relatando, né, depois ela disse que colocou o aparelho, tinha uma bateria e ela vivendo. Um momento a bateria descarrega. Ela disse que foi a tristeza instantânea. E ela não sabia, depois a bateria descarregou. Ou seja, ela tinha instalado no seu corpo físico um processo patológico que a medicina material poderia ajudar o homem, ajudando o homem a poder viver melhor. É isso que Deus quer. Não é viver o sofrimento, não é apenas, mas é um sofrimento resignado. O que posso fazer para melhorar? As pessoas, quando nos procuram um atendimento fraterno, eu digo: você já pensou na possibilidade também da terapia? A possibilidade de procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Eu sempre brinco: se você fraturar o braço, quando a pessoa fratura o braço, procura quem? O ortopedista, né? Se você tem um problema cardíaco, você procura o cardiologista. Se você está com um problema a nível da emoção, a nível neurológico, você procura um neurologista, um psiquiatra. Não tem que ter preconceito, já basta. Estamos no século XXI. Não cabe mais esse tipo de pensamento. Não, eu não vou porque vão dizer que eu sou louco. Não. A necessidade de tomar medicação pode ser. E você vai ter uma vida melhor, mais equilibrada, vai poder exercer melhor o seu papel de pai, de mãe, o seu papel na sociedade como profissional, o seu papel na casa espírita. Você vai poder se sentir um ser mais equilibrado. E isso é importante, juntamente com o passe, juntamente com a água fluidificada, volto a dizer, com o evangelho no lar. O evangelho no lar é fundamental, porque lá muitas vezes aqueles espíritos que estão implantando na nossa mente aquela ideia de suicídio, a ideia de desajuste, de apatia pela vida, de tristeza, no nosso lar eles serão doutrinados, ou melhor, esclarecidos acerca do amor, do perdão. E eu disse a uma amiga, ela me procurou: Diogo, eu tive uns sonhos inquietos, fiquei agitada.
ao dormir, você faça uma prece e diga: meus irmãos, eu sei que errei, mas assim como Deus me deu uma oportunidade, Ele há de dar a vocês também, para o reajuste, para o progresso. Eu peço que me dê a oportunidade de poder viver, de poder experimentar, de poder provar, ou mesmo espiar, para que eu possa me melhorar. Quando a pessoa busca entrar num patamar de frequência mental diferente, eles não conseguem nos atingir. Eles podem até querer, mas não encontram a afinidade. E aí a gente começa a perceber o estado de melhora. Não é apenas no passe, mas principalmente com a leitura, com o Evangelho no lar, volto a dizer. Então, essas situações vão construir em nós uma nova perspectiva de pensamento. E aí a gente vai começar a escantear a essa possibilidade de suicídio. E vai viver como Joana quer, plenamente. Para encerrar, a gente selecionou no Evangelho segundo o Espiritismo, eu creio que todos já conheçam. Lá no último capítulo do Evangelho tem um capítulo só de prece. Prece por alguém que desencarnou, prece por um momento de inquietação, prece para agradecer por algo alcançado. E tem a prece pelos suicidas. Por favor, pode passar. Tem essa parte também, depois a gente chega lá. O livro Conduta Espírita, né? A conduta do espírita perante o doente. Criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança, através de preces, vibrações e palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Aí a gente abre um parênteses ali, do corpo e da mente, né? A mente, quem comanda é o espírito, é o ser espiritual que vai buscar o pensamento equilibrado. Discorrer sempre que necessário sobre o papel relevante da dor em nosso caminho, sem quaisquer lamentações infelizes. A resignação nasce da confiança. Eu confio, eu sou resignado, confio. E isso é uma via de mão dupla. Me fortalece no íntimo. Porque quem aqui nunca vivenciou um momento de inquietação? Você diz: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo de novo? Aí depois que você é espírita, você diz: eita, eu mereço, né? Tem uma amiga minha que disse: ninguém merece. Eu digo: olha que merece. Ela começou a rir mesmo, a gente merece. Por quê? Porque somos herdeiros de nós mesmos. Deus não é injusto a ponto de nos deixar passar por um sofrimento sem ter um porquê, sem ter um motivo. E a gente às vezes diz, né, brincando: é porque Deus quer. É uma diferença significativa em querer e permitir. Quem tem filho aqui? Existem pais e mães aqui, né? Qual pai ou mãe deseja que o filho sofra? Você gostaria que seu filho sofresse? Não. Mas às vezes a gente permite para que ele aprenda. Eu não disse a você para não fazer? Olha, você fez e caiu. Eu só lembro dessa minha infância. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Minha mãe disse: venha por aqui. Não, a senhora vai dar em mim. Venha, rapaz, você tem que tomar banho. Eu já disse a você. Aí corri pelo outro lado. Estava descalço, uma lata daquelas carne, né? Aqueles quitutes. Mas não teve onde. Pisei, cortei meu pé. Ela disse: eu não mandei você vir por aqui, desobediente. Foi ela que quis que eu cortasse meu pé? Não. Foi a minha atitude de desobediência a ela que me levou àquele caminho, né? Agora, num nível bem diferente, assim acontece a nossa relação com Deus. Ele quer sempre o nosso melhor, mas nós, né, através do egoísmo, do orgulho, da desobediência, da inquietação, da revolta, buscamos caminhos tortuosos. Muitos filhos procuram as drogas porque estão revoltados com o pai, com a mãe, começam e não saem, porque a droga prende eles naquela vivência. A prece dos aflitos. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma desses irmãos suicidas. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir aos desgraçados, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhes o pesar da falta que cometeram, né? Falando no plural. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as provas por que hajam de passar, a fim de repará-las. Afastai deles os maus espíritos, capazes de impelirem novamente para o mal e prolongarem-lhe os sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provações. Então, meus irmãos, se na família, se no ambiente profissional de vocês,
depararem com um indivíduo com pensamentos autodestrutivos, situações de apatia pela vida, se você ainda não tem uma proximidade de falar, faça uma prece por ele, ou apenas dê, um informativo do centro e diga: olha, vá lá, apenas uma vez, para você conhecer. E a espiritualidade, quando o indivíduo chega no centro, o psicoscópio faz a leitura dele, total. Como diz num livro Missionários da Luz, o psicoscópio passa e diz: opa, o nosso irmão está com pensamento suicida, e muitas vezes influenciado por entidades espirituais. E os espíritos de todas as formas vão querer ajudá-lo. Por quê? Porque existem muitos que querem retornar à Terra. E há um grande pesar aqueles que cessam a vida através do suicídio, porque eles sofrem e fazem os familiares sofrerem. Então nós podemos diminuir. Nós vimos um número: 900 mil pessoas no ano 2003, as que foram contabilizadas. Hoje isso deve estar mais de 1 milhão, porque foi em 2003, estamos em 2012, e precisamos trabalhar através da nossa prece, através de uma palavra amiga, através do ouvido amigo. Haveremos de contribuir para o bem-estar desses irmãos e dessas irmãs. E aqueles que já desencarnaram, através desse ato, prece. A maior contribuição que podemos fazer por eles é orar, pedir a Deus que os abençoe, que eles possam se arrepender e dizer a eles: vocês terão sim novas oportunidades. Que às vezes eles ficam com um pensamento de autopunição, o sentimento de culpa, que muito atrapalha e muitas vezes transtorna ou desfigura o modelo organizador biológico, que é o perispírito. Aí reencarnam com os processos esquizofrênicos, os processos de transtornos mentais, bipolar, etc. Então, que possamos, todos nós, fazer essas vibrações positivas para os nossos que ainda estão conosco e para aqueles que já desencarnaram. Que a luz de Jesus esteja com todos nós e que possamos aprender um pouco mais através do estudo, da leitura, porque o tema é bastante amplo. Que Deus nos abençoe. Obrigado, que assim seja. Temos uns avisos da casa, avisos finais. Nós temos aqui as nossas vozinhas, no total, acho que são 27. Quem gostaria de visitar, a casa está aberta das 2 às 5 da tarde, de segunda a sábado, domingo, também só não às quintas-feiras. Elas ficam felizes quando a gente vem, trazer uma alegria, conversar com elas sentem essa falta. Quem quiser visitar, estejam à vontade. Temos também a campanha do quilo, que é feita todo primeiro domingo de cada mês. Começa às 8 horas da manhã e vai até às 11 horas. Todos os domingos, às 16 horas, tem a reunião da Mocidade Espírita, onde os jovens podem vir e comparecer. As crianças, vocês que têm os filhos, os netos, podem trazer à nossa casa, serão bem-vindos. Amanhã, a quarta-feira, tem a reunião da desobsessão, que é feita às 19 horas e 45 minutos. Na reunião de sexta-feira, a gente tem o nosso palestrante e amigo, Bruno Tavares, aqui da Casa dos Humildes. Ele fará o estudo sobre o tema André Luiz e a vida no mundo espiritual. Todas as sextas-feiras do mês se estuda sobre um tema. Na primeira sexta-feira é André Luiz, a vida no plano espiritual. Na segunda sexta-feira é Allan Kardec, o educador e codificador. Na terceira sexta-feira é feito o estudo de Joana de Ângeles e a psicologia espírita. Esse estudo também é feito com nosso amigo e irmão Bruno Tavares, da nossa casa. E os estudos começam às 20 horas. Se vocês têm oportunidade e querem saber mais alguma coisa sobre a nossa casa,
tem o site da casa, que é www.casadosumildes.com.br. E o blog do Bruno, que é bruno-tavares.zip.net. Tem também a televisãozinha do blog 24 horas, que vai ter o artigo, o livro espírita é o verdadeiro amigo. E tem 2 filmes. Tem um bem interessante, que é Falando com os Mortos. E o outro é o Espiritismo de Allan Kardec nos dias de hoje. Aí vocês podem entrar, acessar e assistir. Agora, meus irmãos, elevemos nosso pensamento a Deus. Fazemos a prece final e aguardar o momento do passe. Divino e amado Mestre Jesus, te agradecemos pelos ensinamentos que nos deste na noite de hoje. Que possamos encher nossos corações de muita paz e de muito amor. E dai-nos, Senhor, a força para continuar a nossa caminhada. Que assim seja. Aguardem prece.